Marketing, the podcast. Apoio Bananalhama. Inteligência artificial, criatividade de verdade e soluções reais para transformar seu marketing. Chega de perder tempo criando conteúdo, nós fazemos isso por você. Saiba mais em bananalhama.com. Fala pessoal, e aí? Estamos aqui mais uma vez. Eu não sei quantas vezes eu falei estamos aqui mais uma vez. Eu não sei quantas vezes eu falei quantas vezes, mas estamos aqui em mais de 100 episódios. Mais de 100 episódios dentro do Marketing The Podcast. Quase 5 anos e finalmente ganhando alguns prêmios, finalmente alguns reconhecimentos. E eu falo finalmente, pessoal, porque ralamos demais. Toda a equipe do Marketing The Podcast, eu aqui como host, fundador, e sempre agradecer as marcas que confiam na gente, né? Nunca acerto o lado, então aqui, na verdade, Decimous e uma SA, ajudando sempre a gente aí nos nossos podcasts, sendo nossos apoiadores, nossos patrocinadores aqui do podcast. E tem grandes novidades que a gente, nesse período que já foi lançado esse episódio, que foi publicado, muito provavelmente vocês já sabem que a gente aí participou da Digitalks, que nós fomos aí, tivemos aí nossa mesa ali de podcast no Digitalks em parceria com a Human. Nessa altura do lançamento desse podcast, eu já falando com o meu eu do futuro e a minha audiência do futuro, já recebemos, Deus queira, 3 prêmios aí do ABC da Comunicação, além de ser top 3 Elan no meio do ano, um dos prêmios mais importantes, se não o mais importante, hoje de publicidade aqui. Então, hoje a gente vai aqui ter um papo muito importante, tem muito a ver com o episódio, né? Mas antes de tudo, vocês não são nem um pouco obrigados a me conhecer, e eu sempre falo isso, Bruno de Souza Gimenez. Eu falo resumido por vezes, Bruno Gimenez, o host de vocês, sempre um entusiasta de comunicação e que é apaixonado por conhecer pessoas, por estratégias e falar aí sobre tendências de mercado de comunicação, economia criativa, é a paixão do Bruno aqui. Então, é isso, vocês me conhecem já bem, depois de tantos episódios, você não me conhece, me conheceu agora. Hoje a gente vai falar aqui de um tema super legal. Por que é legal? Todo mundo que age com a agência, no final das contas, acaba tendo a criação e esbarrando no audiovisual. Ou seja, se você está falando de economia criativa, muito disso é do que você vê. Crescemos vendo campanhas publicitárias, crescemos vendo canais de televisão, e até hoje, por mais que vocês acreditem, e eu mesmo me policio muito para não estar nessa bolha, mas que a TV morreu? Não, a TV é o maior canal de audiência, a maior distribuição, e as campanhas publicitárias continuam em alta e sendo feitas à torto e à direita. E o tema de hoje, para dar a sua visão aqui no Marketing The Podcast sobre o tema A Diferença do Conteúdo pela Lente do Audiovisual, temos aqui Roberto Kim, fundador da Ed Audiovisual, empresário, consultor de negócios, CEO da Ed Production e da Prosperity, com mais de 10 anos de experiência em marketing digital e audiovisual. É especialista em conectar marcas às gerações Gen Z e Gen Alpha. Gen Alpha, pessoal, já não é mais só Gen Z, é Gen Alpha também. Com inovação e autenticidade. Roberto, sei nunca se eu te chamo de Roberto, Kim, como é que eu te chamo, mas seja muito bem-vindo ao Marketing The Podcast. Opa, boa noite, Bruno. Obrigado por me convidar. É um prazer e uma honra estar aqui, poder falar e poder explicar um pouquinho, né, sobre o que a gente faz e como a gente faz, né? Tá sendo muito humilde aqui, Roberto, porque eu aqui fui super referenciado por agências aí que eu acabo mentorando,
por marcas que eu acabo mentorando, falando aí da Ed. Eu até pedi desculpas para o Roberto, falo com tantas produtoras, eu nunca ouvi aí em relação à Ed, porém, quando eu ouvi também, foi muita ressonância sobre a Ed. E eu não ouço muito isso de produtoras, eu não ouço isso de as produtoras terem esse nome tão forte, ser referenciados pela sua base. E isso foi muito legal. Parabéns, viu, Roberto? De verdade, é para a Ed. Opa, obrigado. A gente tenta fazer um trabalho bem legal assim. Eu sei que a gente vive meio que uma bolha, não é todo mundo que conhece, a gente ainda está entrando no mercado, mas a gente tenta fazer da melhor forma possível para o nosso público, né? Que é a Gen Z e Gen Alpha. E pelo visto está dando certo, Roberto. Pelo visto está dando certo. Roberto, vamos lá. A gente tem uma pergunta, que é uma pergunta muito natural e que está enraizada no nosso podcast. Todo mundo espera, olha, o CEO, a pessoa hiper importante do mercado, e olha, qual que é o crachá dela? A gente pega o crachá, joga no lixo e fala, existem humanos atrás do crachá. Aqui no podcast. É uma cultura do podcast, que é olhar para o humano e é o marketing por quem faz, né, de fato. Quem é o Roberto na hora que está cantando no chuveiro, na hora que está ali jogando seu game, na hora que está ali correndo no parque? Quem que é o Roberto Kim? Opa, bom, vou me apresentar um pouco, assim, o Roberto não profissional, talvez o Roberto mais pessoal. Eu sou casado, meu nome é Roberto Kim, eu sou casado, eu estou casado com a Esther, minha mulher, 2 anos já. Tenho um cachorro, a Moca, que é sem raça definida, mas ele é adotado, ela é linda. Eu sou viciado em videogame, games, jogos online, eu sou viciado em plastimodelismo, Gundam, eu sou viciado em muitas coisas que eu fui crescendo junto, né? Então eu ainda continuo. Basicamente, esse sou eu sou uma pessoa muito simples, eu não bebo, eu não saio, eu não fumo, então não tenho muito hobby fora de casa. Meus hobbies todos estão em casa. Você sabe, Roberto, que a gente temos muitas coisas em comum, hein, Roberto? Muitas coisas comuns. Você falou de um Gundam, é isso mesmo? Eu sou viciado. Quantos anos, Roberto? Eu tenho 37 anos. 37? O que é isso? Tá bem, hein? Pessoal, quem quiser patrocinar aqui, cirurgia plástica, manda DM aqui pro host. Eu me sinto velho ainda, meu. Porque o Bruno aqui com 36 está precisando aí. Então, por favor, pessoal de implante de cabelo, manda aí proposta, pessoal de cirurgia plástica, estamos aceitando aqui, porque o Roberto é um ano mais velho aqui do que o host e está bem melhor que o host. Pô, aqui tem a genética asiática e o poder do K-Beauty com a minha mulher, que ela passa todos os produtos na minha cara. Graças a ela. E você vai negar, vai falar não para sua mulher, Roberto? Imagina! Não mais, né? Mas a gente tem muita coisa em comum. Eu falo que eu já fui muito baladeiro, já tive minha vida de São Paulo, hoje com 36 anos, morador do interior, com a minha família aqui, com a minha mulher, minha filha que está para nascer aqui, minha mulher está grávida de 7 meses, né? Pô, parabéns. Quando esse episódio for ao ar, talvez a minha filha já tenha nascido. Tá. Mas no final das contas, eu vivo a minha vida aqui, mas Gundam, você falou, a gente tem uma série aqui no Marketing The Podcast, que é Comunicação em Games. Olha, que legal. Por que a gente tem essa série? Porque eu sou um nerd que tem Pokémon tatuado no braço e um Nintendo. Porque eu sou o cara que adora o dia de chuva para jogar, né, Roberto? Final de semana foi bom agora. Teve muita chuva, passo em casa. Só os geeks entendem isso, né, Roberto? Só os geeks entendem o que é isso. Eu adorava a época, e a gente sendo aí contemporâneo, época de Manchete. Eu amo anime, e aí você falou de Gundam. Eu peguei a primeira época de Gundam. Gundam é maravilhoso. Maravilhoso. Assim, asiático é difícil. Eu nasci, quando eu era moleque, sempre esperava minha mãe ir para a Coreia trazer os robôs de lá, porque lá sempre tinha uns
Roboganda, várias as outras histórias de robô, né? Era muito louco. Pô, Eu era mais fascinado. velho e tem dinheiro, aí a gente acaba gastando com um monte de... Eu que o diga, cara, eu que diga. Eu comprei um All Might de 1,5 m para o novo estúdio do podcast né? É bom que demais. está sendo montado, então ele vai ficar, eu não sei onde vai colocar agora, porque eu montei o estúdio e comprei o All Might. Eu tenho, acho que, mais de 100 Funkos aqui, Nossa. action figure a rodo, fã de Marvel, DC, mas Nossa. games, cara, games e anime, assim, Attack on Titan para mim é uma obra de arte. Pessoal, é o seguinte, se você não assistiu Attack on Titan, se você não sabe o que é Attack on Titan, Demon Slayer, ou a gente, para nossa geração aqui, se vocês não sabem o que é Samurai Warriors, se vocês não sabem o que é, e eu estou no fundo, ou no mínimo, um Cavaleiros do Zodíaco que não teve um Cavaleiro de Ouro, gente, vocês não aproveitaram. Tá perdendo muita coisa. Né? Hoje, Cloth Myth, né? Hoje, né, Roberto? EDC, né, meu? É perigoso gostar muito, porque aí você começa a querer comprar tudo, aí, pô, gostar é um perigo. Hoje em dia, na minha casa, virou um luxo. Gostar é luxo, você não pode gostar. Eu que eu diga, cara. Qualquer coisa aqui, eu vou. Você vai ver o novo estúdio. Gente, tá aqui com o plano de fundo, background, mas assim que o estúdio novo estiver pronto, e quando esse episódio for ao ar, talvez já esteja pronto, vocês vão ver aqui de fundo todo o estúdio do Marketing The Podcast. Ansioso. Vamos lá. Roberto, vamos lá. Eu queria entender, eu acho que não só eu, né? Mas a nossa audiência aqui queria entender um pouquinho o que a Ed faz, né? E já aproveitando, acho que a Ed passa muito pela tua lente, né? A gente sabe que eu lidando aqui com audiovisual quase todo dia eu acabo conversando com uma produtora de audiovisual, vejo que cada uma tem a sua identidade. E eu vejo que muitas, assim, elas ficam ali no subserviço, meio que abaixo de marcas de agências. É difícil ter o que a Ed está construindo, que é uma questão de marca para audiovisual. Queria entender a tua visão do mercado audiovisual, o que a Ed faz, mas também a sua visão, porque para mim, a lente do audiovisual faz toda a mudança numa campanha pré-definida ali, que é enviada ali para canais e para mídia. Como você vê isso, Roberto? Poxa, obrigado. Assim, a Ed, para a gente sumarizar ela, assim, a gente é uma produtora audiovisual, só que, acima de tudo, a gente é uma marca, né? Então, essa marca, ela faz audiovisual, a gente tem vários investimentos diferentes do mercado de audiovisual. Então, por exemplo, eu tenho uma linha que se chama Wizards, que são os meus editores, que agora criamos um branding, eles têm registro de marca no INPE, eles têm, futuramente vão ter produtos, cursos, então a gente tem investimentos separados e a gente olha com uma ótica um pouco diferente de estratégia para audiovisual. Então a gente tem um foco em trabalhar com marcas que querem conectar com Gen Z e Gen Alpha, então a gente tem uma expertise maior por ter a composição quase por absoluto da empresa de Gen Z e Gen Alpha. Então, a gente tem muita gente jovem, a gente tem pessoas de 20, 21, 22, 23, até 27. Tem pessoas também acima dos 30, muito poucos, mas a gente tem uma base muito mais jovem. Então, a gente respira o DNA do que o que precisa ser feito, então muitas marcas acabam trabalhando com a gente por conta desse nosso posicionamento e do jeito que a gente tem como estratégia, né? Então, basicamente é isso que a Ed faz. A Ed ela é bem versátil. Hoje a gente começou uma linha de cursos também. A gente tem investimentos em patrocínios. A gente tem patrocínio na própria MG Cup com o piloto Hugo Neto, 91. Então, ele participa da categoria 45 da MG Cup, então da Mercedes. Então, a gente patrocina ele nessa primeira temporada do ano inteiro. Então, é algo que a gente faz diferente do que a maioria, então é por isso que eu gosto de falar que a gente não tem muito o mesmo DNA que a maioria, porque todo mundo segue o mesmo padrão. Por exemplo, muito trabalho com freela, a gente usa muito pouco freela deve ser uma composição no máximo de 10% da equipe no set.
Obviamente, a gente não tem set de 50 pessoas, a gente tem 20 pessoas na equipe, então a gente consegue ter um set razoável e médio. Então, a gente consegue ter uma composição bem maior de equipe própria para desenvolvimento, e o que a gente vê que a Edge realmente ajuda nos lentes audiovisual é que, pô, o audiovisual hoje é o que drive o interesse da maioria das pessoas e maioria das novas gerações. Então, a gente entendeu que conteúdo, entendeu que não é só postar produto, foto de produtos, essa fase já foi, então é muito mais conexão, é muito diferente lidar com o público, então a gente tem feito muito teste, muito shooting, muito trabalho para poder chegar onde a gente chegou. A gente tem um pouco mais de 2 anos, mais de 600 notas emitidas, então a gente tem volumetria, a gente tem um trabalho de constância, e a gente também tem um trabalho muito forte administrativo comercial. Então, acho que é outro ponto que é diferente de muitas empresas, que às vezes é muito mais composição criativa e de produção, né? E aí o nosso é muito mais focado na parte administrativa comercial, e também tem toda essa parte do José, que é o meu sócio, né? Então o José cuida e ele faz toda essa parte visual, que é o que vocês olham no Instagram, no site, etc, né? Acho que show de bola. E aí eu queria falar aqui para a nossa audiência uma coisa muito legal. Nos últimos anos, isso são dados, tá? Então, nos últimos anos, as produtoras, né, o audiovisual em si, ele movimentou mais de 20 bilhões, tá? O audiovisual brasileiro. Então, pra vocês terem ideia, o tamanho do mercado. E uma produtora aí, ela navega, ela pode falar de pré-produção, pode falar da produção, da pós-produção, né? A gente vai citar aí que a produtora acaba indo de acordo com o briefing, seja da agência, normalmente de agências, né? Mas também muitas vezes com a marca, sem ter agência ali no meio do processo. Roberto, a gente tem uma audiência, que é uma audiência que por vezes está na faculdade, por vezes está em PP, por vezes está querendo entrar no mercado, ou então está querendo mudar. Hoje é muito comum, né? Seja o dono da sua própria carreira e mudar. Eu acho que na minha educação, que foi bancária, isso era mais difícil, era você fazer carreira numa multinacional. Hoje em dia tudo muda, eu busco até aprender com a geração nova, né? Sou mais arrojada, todo mundo vê o lado negativo das coisas. Nossa, é uma geração dispersa, isso, aquilo. Fala, mas peraí, mudou o mundo. Então, há uma mudança, a mudança sempre é a resistência de outras gerações, tem outras coisas nisso. Mas para a nossa audiência que ouve aqui, que quer trabalhar com audiovisual, escolhe o audiovisual, qual que é o dia a dia de uma produtora? Chegou o job, fechamos, assinamos contrato, qual que é o dia a dia, Roberto? Conta aí para a nossa audiência, para eles assimilarem e poderem escolher o audiovisual, né? Pô, legal. Assim, obviamente, são 2 trabalhos, né, que a gente sempre fala na Edge, assim. O primeiro trabalho é o comercial. Você faz a venda, prepara o briefing, entende, passa o contrato, assinou, tá tudo bonitinho, aí começa a segunda parte, que é a parte de produção. Então, quando entra nesse momento, entra o momento de pré-produção. Pré-produção é, basicamente, eu entender tudo que a pessoa quer, de como ela quer e de que forma ela quer que tem esse output do audiovisual dela, e aí a gente trabalha com ela todo o briefing até conseguir fechar exatamente o que ela está querendo. Então a gente tem muito alinhamento, então essa parte é uma das partes é uma das principais dentro do audiovisual. Então você vai ouvir muita gente falar que audiovisual, pô, metade é pré-produção, metade é o pré-game, que é literalmente isso, é você entender, você conseguir estruturar um shooting que vá atender toda a demanda, você conseguir estruturar a equipe, né, equipamentos, pessoas, etc. E aí entra na fase do shooting. Aí você tem o dia do shooting com o cliente, você vai lá, você vai alugar um lugar, ou você tem o seu estúdio, e aí você faz o dia do shooting. Com o shooting pronto, com o shooting pronto, a gente entrega para pós-produção, onde eles fazem backup, eles começam a decupagem, então separar todos os takes, organizar, entender o briefing que foi preparado lá na frente, falar, pô, o que o pessoal do shooting faz sentido com o que foi passado no briefing para a pós-produção conseguir tirar, e se não conseguir tirar, como é que a gente vai contornar, porque a vida é cheia de calos, né? Então, e coisas que acontecem. E aí, na pós-produção, a gente faz a edição, coloca todo
toda a parte mais elaborada do vídeo, porque senão ele fica muito cru, e aí onde a maioria da nossa empresa brilha também, é uma parte muito forte nossa de edição. E aí com a edição finalizada, a gente entrega para o cliente, faz os feedbacks, verifica se tem ajustes, uma vez entregado, finaliza o projeto. Basicamente, quase todos os projetos circulam, mesmo grandes produções para pequenas produções, elas são muito similares, o que muda é a escala em cada fase. Pode ser que uma grande produção detenha mais um pouco de pré-produção, com uma produtora executiva, tem que comprar mais coisa, alugar mais coisa, tem que... N coisas que acontecem, e aí a pré-produção é muito importante dentro do audiovisual, então você vai ouvir muito isso, a pré-produção é metade do jogo. Acho que é muito legal todo mundo aqui ouvir bastante disso, né? Muda o game aqui para nossa audiência, porque basicamente o pessoal ouve muito, mas acaba não tendo dia a dia. E aí é uma escolha, né? Que no final eu fiz parte de uma bancada, né? Da Metodista ali para julgar alguns trabalhos, e muito me chamou a atenção, que no final eram os trabalhos de PP, e no final das contas, no final daquele trabalho, você sabia identificar nos profissionais quem que ia para a estratégia de marketing, quem ia para a criação, e quem ia para o audiovisual, quem ia para eventos, você conseguia mapear. E quando você ouve do dia a dia, porque obviamente estão saindo da faculdade e tudo mais, não tem esse dia a dia, né, de produção, você consegue entender quem é que vai para cada cenário, quem é que vai para cada situação dessa, né? Considerando o mercado também, né, Roberto? É bem curioso isso. Bastante. A parte da Ed, assim, o que a gente sempre tenta trabalhar do mercado é mostrar uma empresa que é jovem acima de tudo, tem um olhar diferente. Pô, eu acho que a parte o mercado tem acertado muito bem o audiovisual, assim, uma coisa que eu queria botar na cabeça de todo mundo, pessoal. O mar é azul, eu já falei isso para todo mundo. Que o pessoal quer brigar, falar, não, que é concorrência. Não tem concorrência, pessoal. Tem job para todo mundo. A verdade é essa. Se você conseguir atrair, botar o seu trabalho para fora, fizer um trabalho comercial também, tem job para todo mundo. A gente tem milhões lá em Lost Opportunity que é oportunidade que alguém pegou. Eu não peguei. Quem é que pegou isso? Tem muita oportunidade no mercado. Talvez o que está faltando é mais, eu acho que as pessoas entenderem como que entra no mercado, o que às vezes as pessoas precisam fazer, e também o que elas querem, né? Porque nem todo mundo quer ser dono de produtora, né? Às vezes você quer trabalhar com uma grande produção, e aí tá tudo bem, vida que segue, não tem problema. É que todo mundo acha que tudo é criativo, né? Assim, eu não sou zero, eu sou zero criativo, então assim, talvez eu não consiga mostrar para vocês algo que vocês se sentam muito atraídos, porque eu também sou zero criativo, eu sou puramente comercial e administrativo. Então, para mim, a parte criativa é muito importante, porque eu tive agência de marketing. Então, eu tenho esse background de entender o marketing, o quão importante ele é. Mas, é uma máquina. Continua sendo um business. O business, ele é igual para todas as indústrias e mercados. A business é igual. Tem que ter giro, tem que ter caixa, tem que ter venda, tem que ter nota fiscal, tem que ter tudo. Só não romantizem, né, Roberto? Porque todo mundo quer entrar na área só por causa das coisas legais. Aí eles acham que a parte administrativa, não, mas não dá um jeito. Essa é a parte mais difícil. Audiovisual é a última coisa que você faz, às vezes. Tem uma coisa que é bem curiosa, uma grande marca de cosméticos, uma campanha que eu criei ali, que ela foi aprovada, no primeiro momento, chegou em 2/3, aí a gente esbarrou em valores, né, para isso ser aprovado ali no final, você deve estar acostumado a isso. Mas a ideia foi aprovada e aplaudida ali, né, pela marca. Foi uma pena também não ir para a rua, mas o que ninguém sabe aqui é o trabalho chato. E teve um trabalho ali dentro que era o quê? Olhar ali uma linha onde você tinha que falar com o Detran. Então, assim, são coisas da criação e do audiovisual que vocês não veem, como, por exemplo, o espaço na Paulista, falar com o Detran, falar com a prefeitura para liberações. Tem uma série de burocracias em cima disso, quando você vai fazer uma criação dessa, um trabalho de rua,
que o pessoal não quer pegar, né? O pessoal quer, não, a big idea. Todo mundo se apaixona pela big idea, mas ninguém se apaixona pelo processo. E o processo é realidade, pessoal. É a verdade. É realidade. O que acontece, assim, é que que eu sempre passo para a equipe, assim, cara, tudo na vida é 80-20, velho. 80% não é tão legal, mas os 20%, pô, compensa muito, é o que você quer, só que você precisa dos 80%. Não adianta fugir, é melhor você se acostumar e aprender a ser feliz nessa fase dos 80 do que você evitar e trabalhar como se fosse depressivo. Né? Eu sei porque eu conheço o lado das pessoas que são mais criativas. Pô, o lado administrativo não é o forte, mas vocês têm que ter o peso é o mesmo peso ou mais, se não bobear, do que o peso do criativo. O que eu sempre, uma vez eu sempre falo assim, eu teve algumas lives que eu faço, alguns momentos que eu converso com as pessoas, eu sempre falo, pessoal, não tem empresa se não tiver venda. Pode falar o que você quiser, você pode tirar o que você quiser, se não tem venda, não tem empresa. Então não adianta romantizar muito a parte criativa, porque sem a parte da frente, que é o administrativo, comercial, sem o trabalho de marketing bem feito, sem estratégia, é difícil vender com estratégia, imagina sem. Então, esse peso, o mesmo peso que você bota na criação, se você botar na parte administrativa comercial, sua vida vai mudar. É porque a gente bota peso onde a gente quer trabalhar. Pô, eu gosto de fazer foto e vídeo, então vou focar nisso, mas, pô, eu não quero vender. Tá, mas você precisa da venda para fazer foto e vídeo. Então, muito do que eu falo, até dentro da empresa, eu falo, pessoal, o foco sempre tem que começar no comercial. Depois vai para criação, depois vocês sonham, e aí é Disney, não tem problema, vocês fazem o que vocês quiserem, mas tem que entender que comercial é o que driva o business, né? Cara, acho maravilhosa essa fala sua, porque essa é uma fala sua que o nosso mercado não consegue olhar de uma maneira tão crua e tão prática, né? Que é eu falo de economia criativa, eu falo de criatividade, eu falo da big idea, porque é coisa que eu gosto, mas, pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. O Bruno, ele é vendedor de natureza desde os 12 anos de idade. Já vendi de tudo que vocês possam imaginar, desde vestido até camiseta de futebol na rua, até contratos milionários para Vale e por aí vai, tá? Então, assim, já passei por todas as questões de vendas da minha vida. E recentemente, Roberto, eu tive numa conversa, eu estava numa reunião, não vou contar muitos detalhes dessa reunião para não expor, mas nessa reunião que eu estava, eu acabei ouvindo algumas coisas, todo mundo muito feliz. Olha o calendário, olha isso, olha aquilo, olha que legal, vamos contar aniversário. E eu vi o resultado da empresa, né? Eu vi o resultado da empresa, eu estava naquela reunião e eu estava quieto. Normalmente eu não sou quieto em reuniões, normalmente eu acabo brincando, acabo puxando, vamos energia e tudo mais, isso, aquilo. E eu fiquei quieto pensando, falei, poxa, peraí, tá tudo bem, mas o resultado tá negativo de vendas, então não tá tudo bem. Tá vendo cortes, o resultado de vendas tá negativo, e tá todo mundo nesse oba-oba. Calma aí, eu não tô falando que o clima tem que estar ruim, mas a gente tem que olhar aqui pro norte. O norte, no final das contas, é a venda acontecer, são as coisas rolarem do jeito que tem que rolar, e aí sim, a gente tem o combustível para fazer o carro andar, né? Vamos falar dessa maneira. Tá. E em rodas eu sempre falo isso, estive muito em rodas de CEOs. E nessas rodas com C-levels, eu nunca vi um C-level que não precisasse vender ou que não era o vendedor do seu próprio negócio, seja imagem, seja entendimento de negócio, tanto que eu estava tomando um café e um dia eu estava muito bravo, Roberto, para não falar outra palavra aqui. E eu estava tomando meu café, eu estava na roda conversando com esses CEOs, e aí eles falando tal, aí eu, com aquela pompa toda, aí eu olhei para baixo e falei, vendedor, né? Vendedor, todo mundo tem vergonha de falar vendedor. E o que salva o mercado, o teu coração é a venda. Nada começa sem uma venda.
Não tem preço. E uma coisa que eu vejo, assim, eu converso com a minha equipe comercial, né, que é toda formada por meninos de 20, 21, 22, até o meu, agora que vai virar coordenador, ele tem 21 anos. O que importa para as pessoas é entender que a parte comercial, se você não tem ela estruturada, você não tem um comercial, a empresa não tem como crescer, a gasolina não entra, não importa, pode tirar o vídeo mais lindo do mundo, não tem cliente, a vida não segue. E talvez um pouco do meu ceticismo, talvez para essa parte, é porque eu vim de vários outros mercados, eu nunca tive muito o pé no audiovisual. Então, quando eu entrei, minha cabeça foi simples. A empresa tem que vender, é com venda que a gente cresce. Não importa que mercado que for. Se você vender, você vai ter combustível para melhorar. Ah, quero trocar, quero botar um Mac mais potente, um M4 melhor geração, PC que roda tudo. Você tem que ter venda. Tem que ter job. E essa parte é a parte que todo mundo negligencia. Por quê? Todo mundo hoje, se você reparar, todo mundo meio que compra e pede tudo sem muita conexão. E isso é um reflexo um pouco do que está acontecendo agora com os vendedores. Você vê, assim, as novas gerações não tem vendedor. Quantas pessoas de 20 anos você conhece que está querendo virar vendedor? Vendedor virou subemprego. E, na verdade, deveria ser um dos cargos mais bem, vistos, porque, por nenhuma empresa, nenhuma, sobrevive sem venda. Se me dá qualquer problema de qualquer empresa, eu resolvo no dinheiro. Exato. E aqui, ó, posso vender aqui um contrato milionário, resolvi metade, não, 90% dos problemas da empresa eu resolvo. Então, em geral, pessoal, o que as pessoas têm que, às vezes, tentar entender é o peso do comercial. E esse não é, ninguém está falando que tira o peso do outro. É porque sem um, não existe o próximo. Então, essa visão de que, pô, a parte comercial é tão importante quanto a parte de criação e produção, e aonde todo mundo peca muito é isso, não ter um formato estruturado. Pô, a gente tem tudo na Edge, a gente, pô, faz ADS, faz e-mail marketing, faz não sei o quê, a gente tem equipe, a gente tem topo de funil, a gente analisa cada etapa do topo do funil, a gente vê quanto que eu tenho de negociação, quanto que eu tenho de orçamento, quantos orçamentos estão na rua, que tipo de cliente está pegando, eu tenho várias equipes lá dentro, eu tenho fashion, sport, eu tenho production, eu tenho institucional, eu tenho conteúdo, eu tenho public, eu tenho vários mercados, eu preciso vender para vários mercados. E, cara, quem está fazendo isso na sua empresa, porque na empresa de vocês não tem eu. Eu faço com o José, então eu tenho esse trabalho. E aí que eu acho que a maior dificuldade de entendimento é isso. Cada um tem um job muito específico. O do José é totalmente diferente do meu job. O meu job é muito específico para a gente fazer um trabalho lindo comercial, para entrar esses clientes, para poder a gente crescer investindo em... Pô, eu faço investimento na MG Cup, é porque eu tenho cliente. Se eu não tenho cliente, eu não tenho quem investir, né? Então, equipamento, a gente deve ter gastado, trocentos mil reais esse ano com novos equipamentos. Mas dá para fazer sem cliente? Não dá. Então, tudo isso é o que eu volto para conversar. Eu não estou falando nada de criativo porque eu não sou dessa área. Então, vocês não vão ouvir isso de mim. A minha parte é totalmente, é administrativo e comercial. É vender mais com uma boa margem, gastar pouco, tentar ao máximo crescer e fazer investimentos corretos que vai dar resultado. É isso que eu fiz com a Ed, não fiz nada de diferente do que eu faria com qualquer outra empresa. E aí tem acho que essa fala, se a gente refazer, até vai ter um recorte com essa fala, porque isso é o beabá para qualquer empresa se manter. É o beabá. Eu sempre falo, por que as empresas vão pensar 10 vezes e o último a pensar em troca é na venda? Porque a venda é combustível, você vai mudar tudo. Sim, não estou falando que a produção não é importante, o financeiro não é importante, e tem esses ciúmes por vezes, né, Roberto, das outras áreas, mas assim, no final das contas, a pressão do vendedor é a empresa dar certo. Sim. Então, no final das contas, o vendedor nada mais é do que o pensamento de CEO que vocês tanto falam, ou de proprietário, o vendedor tem que ter. Se o vendedor não tiver o pensamento de proprietário, as coisas não andam. E aí que está um ponto que é bem curioso. Vocês acham que é caro, e é sim caro demitir uma pessoa? Eu sou um cara completamente contra o turnover. Totalmente contra o turnover. Eu acho que o turnover está muito ligado a churn, que é a perda de clientes. Eu sempre fui muito contra isso. Mas você perder um operacional, ele tem peso 2. Se você perde um vendedor, você tem peso 10.
Porque além de você perder ali o profissional, você perdeu também quem coloca ali quem coloca a bola no gol, vamos fazer uma analogia assim com o futebol. Com né? certeza. E o que assim, eu também faço muito consultoria, então quando a gente vai ver muitas empresas, até no comércio, assim, você vai ver, cara, produção sempre tem mais gente. Aí você vai ver trabalho de venda, ninguém faz. Por quê? Porque você tem atendente, você não tem vendedor. Vendedor tem um trabalho ativo, tem um trabalho estratégico, tem técnica. Eu explico técnica de venda. Pessoal, tem técnica. Vender não é vomitar o preço e condição de pagamento e achar que todo mundo vai comprar de você. Existem técnicas, tem várias coisas, ancoragem de preço, explicar, saber lidar com o tipo de perfil de cliente. Cara, não é o mesmo approach para todo mundo, não é o mesmo jeito que você vai falar. Tem coisas que eu vou navegando na conversa para poder puxar, para poder entender a empresa, para entender as dores, para poder ajudar. Cara, audiovisual, eu explico isso para o meu cliente. Audiovisual é a forma executada de como ele está fazendo a estratégia dele. Não é a estratégia dele, não é tudo. Audiovisual não é tudo. Marketing não é tudo. É somente o que a gente está fazendo é uma estratégia. Dentro da estratégia, a execução vai ser via audiovisual. A execução vai ser via foto, a execução vai ser via um design. Então, o que é importante é ter a estratégia e entender que, essa parte é somente uma parte do que compõe a empresa, entendeu? Então, da nossa parte aqui, do que eu acredito muito dentro do audiovisual é que o audiovisual está numa crescente violenta. A gente acabou de sair do papel para o digital. Cara, quantos filmmakers tem no mercado? Não tem muito. Eu falo por experiência própria. A gente cria uma base aqui, que nem futebol. Eu tenho uma base, uma categoria de base, um monte de menino jovem, porque eu preciso treinar. Por quê? Porque não tem tanta gente que entende o que a gente está querendo propor. No meu caso, eu tenho uma orientação para trabalhar e focar em Gen General. Quem quer trabalhar com esse mercado. Se você não tem isso, talvez o seu perfil de pessoa que você tem que contratar é outro. Mas é levar que nem empresa, que a maioria das pessoas esquece o lado da empresa e acha que chama de produtora. Cara, produtora é uma empresa. Irmão, como vender uma pastelaria é uma empresa. Não adianta vocês ficarem olhando diferente. Tem financeiro, tem pagamento, tem nota fiscal, tem tudo. É tudo igual. Muda o produto, muda talvez a estratégia, mas, empresa é empresa. Acho que essa parte que às vezes as pessoas têm muita dificuldade de meio que acreditar e meio que, engolir logo que, essa parte da empresa é fundamental para crescimento. A Ed não estaria onde ela está se a gente não tivesse feito um baita trabalho estratégico. Isso porque eu entendo de marca, eu entendo de posicionamento, eu entendo de conteúdo, eu entendo de um monte de coisa para poder ajudar. E mesmo assim, é difícil crescer com a empresa. Mas é aquilo, não é para todo mundo, não é todo mundo que quer ser dono. Então, muita gente pode trabalhar em um audiovisual, você pode ir para uma empresa, tem tantas produtoras legais que você pode trabalhar, aprender tanto, que tem vários DNAs diferentes. Então, sei lá, é o que eu falei do começo, assim, para mim o mercado é azul, todo mundo pode entrar, tem muito espaço. Agora tá com espaço pra caramba para mobile maker. Um monte de empresa que tem evento. Exato, e era esse o ponto que eu te falo. Você falou do mercado que tem tanta oportunidade, e hoje você vê muito mercado de mobile maker crescendo demais. Eu vivo no interior aqui, e o interior, o pessoal de mobile maker vai lá, compra, tudo bem, tem investimento, que é um investimento se comprar um iPhone Pro Max e tudo mais. Mas assim, um investimento que você faz, você consegue pagar em um trabalho, de repente. Então, assim, no final das contas, por não suprir a demanda do mercado audiovisual às empresas, é que está surgindo outras vertentes também, né, Roberto? Por exemplo, tem necessidades muito específicas, pessoal. A gente tem clientes nossos, que são parceiros, e eles falam, ele vai ter um evento, não pode entrar com câmera, e ponto. O conteúdo é mobile. Precisa de um mobile maker. E eu estou preparado? Será que todas as produtoras têm um mobile maker, que é o rei do CapCut, entende de captação e consegue fazer um trabalho magnífico para poder entregar na qualidade de uma produtora? Porque ninguém, mobile maker, não é que ele é mobile, que o trabalho é meio, sei lá, largado. Só quer dizer que a ferramenta dele é mobile, não quer dizer nada. Não quer dizer... É que as pessoas assimilam as coisas com qualidade, não tem nada a ver, pessoal. Não é isso, né, Roberto? Porque, na verdade, o pessoal vai muito para status, né? O pessoal vai muito porque eles estão vendo, tem que ser a lente de 60 mil reais ou a lente de 200 mil. E aí a gente volta para o título desse episódio. Quando a gente fala aqui no título desse episódio
que a gente fala da diferença de conteúdo pela lente do audiovisual, é que é pela lente, mas por quem está por trás da lente do audiovisual, né? Porque o pessoal, às vezes, assim, eu acho que é um posicionamento meu, tá? Assim, posso estar errado. Na vida é assim. Aqui, cara, você tem o seu posicionamento à vontade. Aqui é democrático. Aqui, o que eu percebo, às vezes as pessoas levam o audiovisual, porque, desculpa, eu não vim pro audiovisual, porque, pô, eu amo câmera, cara, eu compro drone e nem toco no negócio, eu só pago a boleta e é isso. Assim, o que eu percebo é que eles, às vezes, eles entraram porque gostam muito, então é quase um hobby, entendeu? E aí, às vezes, é um pouco difícil de você conversar com alguém que ele não está entendendo que, como uma empresa, seu olhar é como a empresa deveria tocar, não como você quer tocar. Aí que existem essas questões. Então, quando você gosta muito de algo e sua decisão é tomada pelo que você acha que é melhor, porque você gosta de uma lente, porque você gosta. Mas, cara, qual é a necessidade do cliente? Eu sou muito claro com a minha equipe. Cara, qual é a necessidade do cliente? O que ele quer? É isso? Então é isso, cara. Vocês estão querendo discutir com o cliente? Vocês são um cliente? Tipo assim, o projeto é seu? Às vezes vira e mexe, eu falo, o projeto é teu? O projeto é do cliente, cara. Tipo, você presta um serviço, assim. Quando você quiser fazer alguma coisa legal, faz um autoral. Eu pago autoral para minha equipe. Você quer fazer uma coisa legal? Vambora. Eu não tô tirando isso deles. Só que eu tô explicando para eles que os caminhos são diferentes, pô. Entendeu? Então, eu acho que tem esse ponto bem que pega um pouco mais para os outros, que por isso que às vezes as minhas respostas parecem muito mais frias, né? Porque é muito mais um aspecto de business. Para mim não tem muito essa glamorização do mercado. Então, pô, tem que ser uma câmera absurda, tem que ser uma cinema. Cara, tipo, se o cliente gostou da mobile, cara, vambora. É até mais barato para você. É tipo, são luxos que você paga com seu próprio bolso. Eu prefiro não pagar. Eu dou um exemplo, Roberto, acho que foi tão assertivo isso, e casa tanto com a criação aqui do podcast, que há 4 anos atrás eu consumia podcasts. E aí há 4, 5 anos atrás, quase já, eu consumia podcasts. E aí, nesse que eu consumia podcasts, há quase 5 anos já, tá passando o tempo muito rápido, eu olhava e falava, cara, tá crescendo o cenário de podcast. Olha só, é fácil fazer um podcast, deixa eu olhar. Fácil mais ou menos, porque eu fui no YouTube, aprendi a editar no Audacity, comecei com a parte só verbal, tanto que vai até a 4ª temporada, é só o verbal, não tinha o visual. E agora a 5ª foi mais de 30 episódios visuais, evento, a gente é o podcast hoje oficial do Fórum de Sustentabilidade, né? Então lá na carta de COP30, que está agora acontecendo, a gente teve ali presente, ali entrevistando o pessoal do evento, enfim, teve aí uma série de situações que a gente teve em cima disso. Mas para isso, eu lembro muito bem que olhei e falei, cara, preciso comprar um microfone. Um amigo meu foi para a Alemanha, era mais barato. E aí eu falei, poxa, traz aí, eu nem sabia como eu ia pagar aquele microfone Shure, né? E aí eu olhei e falei, pô, beleza, vamos fazer aqui. Passou-se o tempo, 4 anos depois do podcast e tudo mais, com os títulos que vocês estão vendo aqui e tudo mais, chega um grande amigo meu, e esse amigo meu fala, cara, fui num podcast, pô, tem cronômetro, tem microfone de 120 mil reais, tem tudo, eles falaram que eles gastaram 6 milhões de reais. Aí ele falou, quanto que você gastou no seu podcast? Aí eu olhei e falei, poxa, foi a 2 mil reais. Aí eu olhei e falei, cara, assim, eu vou falar que eu sou a mesma estrutura de 6 milhões? Nunca, pessoal. Só que assim, você tem a sua identidade, tem a sua forma de fazer. A gente foi eleito ali no Elan entre Odontoprev e Canal Brasil, sendo a gente único de negócios e tendo players como o último ganhador foi a ESPN, para vocês terem ideia. Então, quando a gente olha isso, de subir no pódio, tá em terceiro ali, não foi por um investimento de falar, nossa, por perfeccionismo que nunca ia sair.
é justamente por você fazer, por olhar ali e falar, beleza, deixa eu colocar minha ideia em prática e fazer. Então, no final das contas, faça com o que você tem na sua mesa. E, consequentemente, as coisas depois vão melhorando. Eu concordo muito com você nesse ponto, porque, assim, eu e o José, assim, a empresa começou comigo e com o José e o irmão dele, que é o Elias. Basicamente, tinha uma câmera, uma luz e um sonho. Irmão, não tinha muita coisa. É que eu falo para a pessoa, não, que agora... Pessoal, a imagem vem de a internet vem de uma imagem. E a imagem que você consome, às vezes não é você não viu a história, né, a caminhada, você só tá vendo o que a gente bota para fora. Então, assim, a caminhada começa muito simples. A gente faturou, eu lembro que acho que é em torno de 200 notas fiscais com isso, com o que a gente tinha. Te vira, eu falava para minha equipe, vamos se virar, pega estúdio, pega a luz de lá, começa, justifica, depois você investe. Às vezes é muito isso, sabe? Vocês não precisam de tudo, não precisa ter tudo completo, do maior, do melhor. É só começar. O erro da galera é isso. Pô, metade do jogo é experiência. Você começou, o equipamento não muda. Tem nego que faz, mano, tem nego que faz chover com muito pouco, tá, pessoal? Faz com muito pouco, com quase nada. Eu vejo gente que é mobile maker que tá tirando mais do que produtora inteira, tá? Então, assim, não é que o pessoal, vocês têm que entender que é business isso aqui, pessoal. É negócio. A ferramenta, às vezes, não é sempre o que driva todo o sucesso do seu negócio, tá? Então, eu diria que, assim, nem 10% é equipamento, tá? Para mim, talvez, quando você vai para grandes produções, comece a entrar num momento que, pô, tem que ter um rig. Aí, eu acho que talvez, realmente, equipamento comece a fazer algum tipo de diferença. Até lá, pessoal, até orçamentos de, sei lá, véio, 20 mil, 30 mil reais, você tá tranquilo, até no celular. Então é mais vocês entenderem, né? Acho que é esse a gente vai fazer um episódio, e é um episódio que eu quero muito fazer, e aí eu quero jogar aqui 2 horas de episódio, Roberto, que é sobre venda. Eu quero bater muito sobre a importância do comercial, quanto que o comercial mudou, quanto que hoje a gente tem aí um comercial que ele é estratégico. É muito difícil hoje você contratar um comercial, e eu sou o maior combatente eu sou só um vendedor. Não, eu sou um vendedor, e eu bato no peito e falo, eu sou um vendedor. Eu sou estrategista digital, sou formado em publicidade, tenho meus cursos, tenho mais de 15 certificados, sou formado em processos, enfim, em N situações, mas tenho meus títulos, mas antes do título, eu bato no peito e falo, sou vendedor. E aí, é aquilo, é o mais importante para você começar um negócio. Se você sabe vender a sua ideia... Eu li uma coisa, Roberto, que é muito verdade, que é, o vendedor, antes de ter negócio, ele já está vendendo. Meu, o vendedor é a única, assim, eu falo até para os meus clientes, né, de consultoria. Cara, um vendedor é o único que é investimento, o resto é custo. O vendedor é o único que entra no mês, pode te pagar e ainda te dar dinheiro. Sim. Para ele, para você, assim, a área de vendas é investimento, tem que parar de olhar como é custo. Qualquer outra pessoa que bota para dentro, que não traz cliente, é custo, pessoal. O resto é importante, pô. Uma coisa muito de dono, que é um negócio que eu combato, mas a gente vai deixar para outro papo, que eu sou dono e eu tô vendo meu vendedor ganhar 300 mil reais e eu acho isso injusto. Eu acho isso injusto. Espera aí, se o cara tá ganhando 300 mil reais, considerando que tá ganhando, que ele tá ali ganhando 10%, está vendendo 3 milhões. O que tá acontecendo? Né? Assim, aí é questão de gestão, assim, eu tenho índoles que eu bato, tem princípios que eu bato na empresa que eu ensino para minha equipe. Eu acho que é por isso que eles gostam, pelo menos, de estar trabalhando na Ed, porque a Ed tem princípios. A gente tem mercado que a gente não trabalha, pessoal. Vocês acham que, se for para ganhar dinheiro, se for para abrir a porta do inferno e pegar todos os jobs aqui, pessoal, tem uns jobs aqui que, pessoal, eles jogam e vomitam dinheiro para você, viu? É Pix atrás de Pix, mas e aí? Será que vale para a gente, como empresa, como uma marca? O peso da marca faz eu ter o índole e os princípios da minha empresa regindo muito mais forte. Então, tem coisa que eu não faço. Não vou fazer, não importa. Eu vou perder dinheiro. Problema, minha empresa tem uma reputação. A reputação da empresa é a única coisa que vocês têm.
Vocês começam a queimar isso, vocês não entendem. Atitude pessoal, queimando reputação de empresa, você está destruindo o que você criou. Eu, ao máximo, quero somente levantar o nome da minha empresa, a marca, então eu tomo muito cuidado. Todas as decisões afetam todo mundo, todo o flow, né, de todo o trabalho e das pessoas e como as pessoas olham para mim. Pô, tem pessoas de 15 anos que olham para minha marca. Eu não posso trabalhar com qualquer coisa, pessoal. Acho que existe essa questão muito importante também de você ter valores, entrar no mercado, saber quem você é, o que você faz e saber qual que é o seu preço, tá? Tipo, pessoal, acho que tem coisas que eu acho que é muito importante. Eu acho que essa parte da Ed talvez não é tão mostrada, mas a gente bate muito, muito, porque eu sou uma pessoa muito assim. Tipo, quantas vezes eu não perdi dinheiro porque minha equipe cagou? Tá, acontece, vocês acham que não? Vocês acham que produtor todo mundo é feliz, é Disney, todo dia tem Pix e trabalho é pouco? Não é assim, não. Tem várias vezes que eu tive que pagar o shooting que saiu errado, talvez, eu tive que dar mais uma data, ou seja, eu paguei 2 datas e ainda fazer o trabalho de pedir desculpa, por quê? Porque o serviço é meu, a empresa é minha. Então, a primeira coisa, tem que ter humildade. Pô, a gente está no mercado de serviço. Pô. Se você não sabe servir, é difícil, tá? Já falo para quem está entrando aqui, se você não sabe servir em mercado de serviço, não é para você. Porque é muito difícil servir. Não se apeguem a luxo. Tem uma coisa também que eu ouvi que é muito verdade, que é empresa rica, dono pobre. Isso é um fato. Pô, eu nem tenho carro, minha mulher tem o carro. Ela anda com o carro, dá o rolê dela, não é carro novo. A gente tem um padrão de vida muito abaixo, porque eu falo para ela, o que a gente trabalha é para crescer essa marca, para essa marca ser um legado muito grande para a gente e dinheiro não ser mais um fator na nossa vida. Então, a marca tem que ser muito maior. Não é agora, não é o carro do ano que vem, não é o apartamento melhor, não é o negocinho... É focar só no seu objetivo final. Eu tenho eu quero bater ele, meu objetivo é muito claro, né, Ed? Assim, obviamente, todo mundo que trabalha lá sabe qual que é o meu objetivo, sabe onde eu quero chegar, eles sabem tudo que eu quero fazer com a Ed, então é uma coisa muito clara também, eu acho que é uma coisa importante bater, tem que ter clareza, não adianta só você sonhar, tá, eu sonho sozinho, mas ninguém da minha equipe sabe, então, pô, ninguém vai executar. Nada. Exato. Tem muito desse lado. E aí é muito... Agora até a gente pensando, que você falou em determinado momento, sobre a questão da Gen Z, Gen Alpha, né? Você lidar. E aí a gente vai falar um pouco da transição de conteúdo mesmo, né? A transição de conteúdo, a transição ali geracional e também a diferenciação de consumo de conteúdo. E uma coisa muito legal que a gente vai puxar para isso quando a gente fala dessa Gen Z, dessa mudança, né? Que vocês pegaram esse mercado, eu vejo, e eu caí num erro muito grande. Eu olhei muitas coisas que eu participei de palestras, eu já acho que eu já falei aqui em episódios que já foram ao ar, já me perdi também, mas episódios que foram ao ar, onde eu disse do Dieguinho, que é o cara que cuida dos conteúdos da CIMED, dessa galera que traz, e eu falei, pô, cara, peraí, eu tô ultrapassado, e eu não tenho nenhum ego de falar, estou ultrapassado, preciso entender o que na minha bolha, que é a bolha do Gundam, né, não é mais, se vocês deixarem, gente, eu vou falar de coisas aqui que são nostálgicas para mim, que o Roberto vai me entender, uma boa parcela aqui da nossa audiência, que é justamente eu falar de Dragon Quest, Fly, eu falar de Winning Eleven, eu falar de 300 outras coisas, entendeu? Só que eu tenho que confessar que isso é da nossa geração millennials, a qual eu e o Roberto estamos. Quando a gente fala aqui da Gen Z, quando a gente fala de Gen Alpha, e eu acho bom a gente deixar aqui bem claro, Gen Z, 97 a 2012, tá? Quando a gente fala Gen Alpha, a gente falando 2013 para cá, tá? Então a geração ainda não está fechada da Gen Alpha, mas é nascidos em 2013. E aí a gente vai falar ali de plataforma principal, que é a Gen Z, e aí é uma coisa, Roberto, que me chamou muita atenção. Quando eu vi, eu falei, cara, realmente eu estou ultrapassado, que é justamente a plataforma principal da Gen Z, TikTok, Instagram e YouTube Shorts. Quando você vai para Gen Alpha, já é YouTube, Roblox e ambientes gamificados.
Quando você vai para formato preferido da Gen Z, você vai para vídeos curtos, até 15 segundos, autênticos e UGC, né? User Generated Content. E aí você vai para Gen Alpha, você vai para conteúdo interativo e visualmente rico, ou seja, e um edu entertainment, ou seja, conteúdo de entretenimento educativo. E se você vai para atenção, e aí há um ponto que todos os CMOs ou gestores de comunicação precisam se atentar a isso, é a questão da atenção que a Netflix está batendo. Hoje já não é mais a métrica do CPV, CPM, nada disso. O que ela está batendo é atenção e como medir a atenção. E aí a gente vai falar que a Gen Z, ela tem uma captura, os vídeos precisam ter uma captura de 2 a 3 segundos no início para aprender, isso é crucial. Mas se você vai para a Gen Alpha, que são os nascidos em 2013, é mais disperso e precisa ter estímulo constante, talvez pela lotação de informação que a gente tem. E quando a gente pega valores da Gen Z, está falando de autenticidade, propósito, inclusão e causas. Talvez por isso que o ESG é uma coisa tão hoje batida pelas empresas. Quando a gente vai para Gen Alpha, a gente está falando de diversão, aprendizado e cocriação. E aí eu jogo para você, Roberto, quando a gente pensa um pouco sobre, beleza, eu preciso criar conteúdo, eu preciso conectar com a Gen Z, e eu preciso criar conteúdo e conectar com a Gen Alpha. Mas eu preciso criar conteúdo porque eu tenho ali um filtro feito pelos millennials que somos nós, que a gente não consegue entender e está na nossa bolha. Como que isso, eu vou fazer esse conteúdo para que seja consumido pela Gen Z e Gen Alpha? Quais são essas barreiras que acaba enfrentando? Pô, legal, Bruno. Bruno, só para... Será que eu posso dar um break de 3 minutos? Eu precisava muito no banheiro, desculpa. Mas claro, pode, não atrapalha em absolutamente nada. A gente até mas eu volto nessa pergunta mesmo e a gente já continua. É só para eu... Imagina, a gente dá uma pausa aqui, peraí. Oba, Bruno, vamos lá então. Referente a Gen Z e Gen Alpha, Gen Z a gente vê que vai ser provavelmente a geração que tem uma certa transição entre eles viram muito do que era antes, mas eles já nasceram tocando nas coisas novas. E o que é um pouco diferente da Gen Alpha, que eles nascem inteiramente dentro do digital, de um formato totalmente diferente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro que eu acho que é um pouco de como a gente aborda até os conteúdos e como a gente vai desenvolver conteúdo para cada geração. Se você teve um estudo que fizeram, que num evento colocaram Millennials, Gen Z e Gen Alpha, e uma coisa que eles colocaram no primeiro dia foi um computador, e meia dúzia de Millennial foi lá e mexeu. Segundo dia foi com Xbox e PS5, que teve muito mais aceitação. E o último foi tablet, que foi o que foi mais aceito por causa da Gen Alpha. Ou seja, hoje os mercados eles têm se diferenciado, só que a gente às vezes não quer acreditar porque a gente é de um. Por exemplo, eu sou do PC e eu não quero acreditar que o próximo é tablet, por exemplo. Então a gente vê que essas diferenças de consumo e como cada um consome cada conteúdo, faz diferença na forma como a gente aborda o nosso projeto e como a gente faz o conteúdo para cada geração. Para a geração Gen Z é um pouco mais fácil, porque ela está mais perto, né? Ela já é um pouco mais adolescente, já tem uma idade, então a conversa é um pouco mais fácil, então tem mais espaço, por isso que você tem em torno de 15 segundos. Agora, com o Gen Alpha, é uma dificuldade porque você tem muita dispersão, então o que você coloca para eles tem que ter muita relevância e também tem que ter muito mais um sentido de entretenimento. Por isso que talvez lá fora, até por exemplo, a questão de TikTok Shop cresce tanto, porque é uma forma de gamificar a venda do produto. Tanto é que eles lá fora, eles falam que o sentimento é que você não compra o produto, você está pagando pelo entretenimento da venda do produto. Então são coisas que mudam conforme o mercado vai mudando, e a gente sempre, pelo menos na Edge, a gente sempre tenta olhar dessa forma e ter essa distinção entre as gerações, e até para montar um briefing e ter um pré-briefing muito forte para a gente poder atacar o Gen Z ou a Gen Alpha, tá? Muitas coisas que você falou aqui são muito interessantes, né? Você falou da questão do tablet, né, que acabou atingindo ali a Gen Alpha.
Aí a gente precisa, eu acho que até tem muita coisa que a gente tem que buscar de antropologia, né? Tem muita coisa legal que a gente tem que buscar na origem para poder falar de comunicação, para você poder falar de criação. São gerações, são transições geracionais, vamos colocar que isso muda mercado, e aí a gente, como comunicação, vamos colocar aqui, puxando aqui para o lado que geral, né, comunicação, no final das contas, o macro tema de tudo isso aqui, ele é comunicação. A gente vai falar de, olha só essa tabela, olha só o que o Roberto falou. Se a Gen Alpha, ela usa tablet, a gente vai entender por que ela usa tablet. Porque em várias escolas, obviamente, normalmente são mais escolas privadas que trazem isso, mas o tablet é natural. O tablet ele acaba sendo a frente de estudo. O que era o caderno um dia, e ainda é, mas está em transição, para muita gente já é o tablet. E aí eu tenho ali o que acompanha um tablet para acompanhamento do YouTube Kids da criança. Quando a criança vai crescendo e vai indo para a escola hoje, e volto a falar, né, não a pública, que a pública ainda, por uma questão de recursos, por uma questão de políticas públicas, as quais eu não vou entrar aqui, acaba sendo ainda um pouco artesanal, mas na privada já é uma questão de ter tecnologia inserida. Então é um tablet, é um computador. Antigamente, digitar era uma coisa que era mais pausada, hoje é como se fosse o natural para a gente. A gente não lembra mais do mundo onde tinha um startup, olha eu confessando idade aqui, né? Mas nós não lembramos mais do mundo disso. Então, no final das contas, o novo mundo é isso. O novo mundo, você queira ou você não queira, é a evolução natural. E isso, dentro de evolução natural e sendo darwinista, a gente vai falar aqui que é uma questão de seleção natural também. Porque a gente vai falar de uma nova sociedade, a nova sociedade, quando a gente fala das inserções de veiculação, quando você faz um vídeo com a Ed, quando você faz um vídeo com outras produtoras, ou em casa, vocês, no final das contas, vocês vão ter que fazer essa veiculação para o seu cliente. E aí a veiculação, ela vai onde está a atenção. E se a atenção da Gen Alpha está no tablet, consequentemente, você vai ter que pensar para isso. E aí a gente volta a essa tabela, vocês não estão vendo, mas tem uma tabela aqui, a qual eu até vou montar e vou fazer um post para vocês terem, mas é a diferença entre Gen Z e Gen Alpha. Porque se eu tenho hoje uma Gen Z, que é um novo decisor, que está ali, você viu, vocês ouviram o Roberto falar, o gerente dele de vendas, o decisor de vendas dele tem 21 anos. Então, no final das contas, quando a gente olha para isso, a gente está falando totalmente de uma Gen Z. Ou seja, os decisores hoje, TikTok, Instagram, YouTube Shorts, plataforma principal. Mas se eu vou pensar em Gen Alpha, eu tenho que pensar em Roblox, tenho que pensar em gamificação, tenho que pensar e volta ao YouTube. Né? Porque em 2010, para quem não lembra, o YouTube com Felipe Neto era a alta, e hoje o YouTube está voltando, ou seja, óbvio que tem uma estratégia de distribuição de conteúdos muito bem feitas, e aí a gente vai aqui para um outro ponto, que é, se eu preciso hoje me preocupar com a autenticidade para a Gen Z, eu preciso me preocupar com cocriação com a Gen Alpha. São pontos muito diferentes, e aí que vai impactar em como você cria estratégias de comunicação, né, pessoal? Não é à toa que hoje você vê a Globo colocando todos os esforços dela para um outro tom de voz e para colocar a GE.TV, porque entendeu que perdeu espaço e que precisa conectar com as novas gerações para não morrer, porque são as novas gerações que vão pagar a conta no final do dia, né? Então, quando a gente fala disso, é muito legal que você trouxe, né, Roberto, disso, né? Assim, a parte de Gen Z e Gen Alpha é algo que eu sempre falo pro pessoal, assim, os poucos primeiros que entenderem o jogo da Gen Z e Gen Alpha vai aproveitar um mar azulzão sozinho, porque é um pouco do meu sentimento, tá?
O meu sentimento é que, tipo, a gente tem entrado no mercado de Gen Z e Gen Alpha com esse foco e esse posicionamento de mercado, e a gente vê o quanto que a gente tem de aceitação. Por quê? Porque a gente fala com agências, a gente fala com outros clientes, eles falam, putz, era exatamente o que eu estava procurando. Uma produtora que tenha o DNA, que vai falar que vai entender o meu público-alvo final. Por quê? Porque a maior dificuldade hoje é a galera que fazia uma publicidade mais tradicional agora quer fazer material puramente Gen Z e Gen Alpha, que o ritmo é diferente. A gente entende, por exemplo, lá na Ed, até na equipe de edição, a gente tem alguns gatilhos que a gente usa, até porque a gente entende que, pô, de repente, no ritmo do vídeo, em tal momento, a gente precisa botar mais um up para ele. Então, tem várias coisas que a gente acaba considerando no nosso processo também para poder atender eles e poder fazer um trabalho legal. Porque Gen Z e Gen Alpha, quem souber trabalhar com eles, vai estar surfando uma onda que, tipo assim, a maioria das pessoas estão meio que se negando. O que eu falo que estão se negando? Quantos vídeos você não vê que Gen Z e Gen Alpha não trabalha, que não sei o quê, que não sei o quê? É um posicionamento, pessoal. Eu não tenho esse posicionamento. Para mim, talvez seja mal gerido, mal entendido, porque a diferença que eu percebo hoje, vou dar uma diferença bem legal, assim, talvez funcione, tá? Na nossa época, a gente apanhou os nossos pais. Na época deles, na Gen Z, apanharam bem pouco. Na Gen Alpha, ninguém nem toca. Então, pessoal, vocês têm que entender que, por exemplo, eu tenho muita vergonha, às vezes, talvez eu tenha mais vergonha porque eu não me permito tanto, porque a gente teve uma geração diferente, uma educação diferente. A Gen Z, eles não têm tanta vergonha como a gente tem das coisas que acontecem. Tanto é que a gente vê que, pô, eles são muito mais abertos, eles têm muito mais cabeça aberta. E aí você vai para a Gen Alpha, que é uma geração totalmente que não tem nada a ver com, por exemplo, millennials. Então, assim, se você começar a entender as diferenças e ver que realmente, pô, tem como a gente conseguir fazer um bom trabalho com Gen Z e Gen Alpha e ter muito resultado. Pessoal, todo mundo tá vendendo para Gen Z e Gen Alpha. Assim, eu não sei quem é que vai atender tudo isso, porque eu não consigo. Esse aqui é o meu ponto, assim. Por isso que eu sempre falo, eu não tenho problema com concorrência. Porque eu acho que o mercado é bom para todo mundo. Gen Z e Gen Alpha, pô, pessoal, o mercado é gigantesco. Todas as empresas têm dificuldade, não tem ninguém especializado. Então, para a gente está sendo uma baita jornada e muito, pelo menos para o nosso lado, muito, muito frutífera, né? Acho que é excepcional isso. E aí eu já vou... A gente vai para a última pergunta aqui do nosso episódio, Roberto. Uhum. E eu vou emendar duas perguntas em uma, tá? Eu queria muito aí a tua visão. Eu sei qual que é, você falou um pouquinho, mas foi muito curioso, quero bater de novo, porque a gente sempre pergunta qual que é a importância do branding para você, sabe? E eu vejo poucos falando de branding, patrocinando, muitos patrocinando, por sinal, acho que até fazendo aqui uma correção ao que eu falei, muitos patrocinando, mas não falando do cuidado com a marca e de tudo que aquele patrocínio ele tem que ser pensado. Então o patrocínio, como isso impacta dentro, como impacta fora, como que isso tudo acaba impactando aí para você, né? No seu dia a dia, como que você vê isso, inclusive. E você que é um cara que, né, no final das contas, acaba entendendo essa lógica. Eu sempre bato muito que as empresas precisam entender que o diferencial seu sempre vai estar no branding, sempre vai estar na gestão da sua marca. O mais valioso isso para as empresas é a gestão da marca. E eu até busco aqui uma conscientização e uma educação em cima disso. E aí eu aproveito também para te perguntar como que você vê o mercado, né, daqui 5, 10 anos, com esse advento de IA. Eu vi o Bruno Bock, para quem olha só, a gente já sendo millennial aqui, né, do ex-pipocando, o irmão dele veio aqui no podcast, o Chris Bock, que é head de VP, né, de atendimento da UMAP. Ele veio aqui no podcast, e aí veio já 2 vezes, inclusive, 2 vezes. Então, no final das contas, aí a gente viu o Bruno Bock foi no Inteligência Limitada, mostrou lá no Inteligência Limitada
o que ele podia fazer ali com o celular em termos de vídeo, com o Hailuo da vida. Para quem não conhece, o Hailuo é um app de inteligência artificial para criação de vídeos e tudo mais. Não sou patrocinado, me patrocinem, Hailuo, tá? A gente precisa, tá? Então, assim, mas no final das contas, é como que você vê isso? Bom, primeiro ponto é a questão do branding, né? Assim, pessoal, para mim e para o José, que é meu sócio, quando a gente criou a empresa, meu primeiro ponto foi para ele, falou assim, qual que é o objetivo? Porque ganhar dinheiro não é objetivo, nunca foi. Ganhar dinheiro, na verdade, é só algo que você precisa fazer para poder chegar no objetivo. Agora, qual que é o nosso objetivo? E o nosso objetivo sempre foi a marca da Ed, então, a criar uma produtora que a gente possa não somente fazer somente produção, mas sonhar muito mais, levar esse projeto e essa marca muito além. Então, para a gente sempre soube que a gente queria ter franquia fora. Então, eu quero ter uma subsidiária em outros países, eu quero ter uma Ed Londres, Ed LA, Ed Buenos Aires, Ed Europa, Ásia, Seul, o que for. A gente tem muito a questão do branding interno. Então, por exemplo, a Ed é o branding principal. Eu tenho hoje uma equipe, que é o que eu falei anteriormente, que é os Wizards, que a gente investe 100% naquele branding. Aquilo lá é um branding à parte. Depois os shooters vão ter o branding deles no momento correto. Então a empresa ela sabe tanto da importância de criar o branding que a gente cria sub-brandings também. Porque a gente sabe que o valor da marca é muito maior do que o valor que a gente vai cobrar de serviço, pessoal. Então o valor da marca é muito maior do que o que você faturar. Porque o cálculo da marca, assim bem porcamente falando, é mais ou menos você calcula 10 vezes o que você faz de faturamento em cima o valor da sua marca. Então, assim, tentando passar uma visão para vocês o que vocês trabalham é para criar uma marca, não é para ganhar dinheiro no dia a dia. Então, quando eu e José, criamos uma marca, toda a estratégia, tudo que rege e acontece dentro da empresa é baseado na marca, não é baseado no Roberto, não é baseado no José. O José quer, problema dele. Roberto quer, problema dele. O que é a marca? O que é importante para a marca? Muitas vezes eu tive essa conversa, até o José teve comigo. Será que é importante para a marca isso ou será que é importante para a gente? Que às vezes essa pergunta é a pergunta que mais é difícil de separar, né? Então, o que a gente sempre acreditou é que a marca tem que ser muito maior do que eu e ele. A marca tem que ser muito maior do que qualquer coisa que a gente tenha, né? Então, eu acho que dessa parte a marca é efetivamente tudo que a gente criou, não é o processo, não é só isso, acho que é muito mais a marca, tá? É o legado que a gente cria, tá? Referente a branding, a gente tem um trabalho, assim, que é muito extenso nessa parte, muito investimento. Eu reinvisto 100% do que a gente ganha e lucra. A gente tem patrocínios, que nem você falou, né? Então, a gente patrocina a MG Cup pelo piloto Hugo Neto. Então, esse patrocínio, ele tem uma estratégia comercial. Eu não estou patrocinando porque eu não tenho o que fazer da vida. Eu tenho esse patrocínio por quê? Porque as marcas, as pessoas que trabalham lá e patrocinam, elas estão vendo a Ed. Elas estão vendo o porte da Ed, o que a Ed está fazendo, então com certeza isso retorna positivamente financeiramente para mim em formato de leads e pessoas com interesse. Esse interesse e posicionamento de mercado é impagável. Então, às vezes, não é tudo que a gente faz é por dinheiro. Esse é outro erro de branding. Branding, o que você faz é pela marca. Às vezes você vai ganhar dinheiro, você vai perder dinheiro. Você vai literalmente, não é queimar, mas você vai investir no awareness da marca, para as pessoas conhecerem sua marca, para depois elas quererem ter o interesse em talvez entrar em contato com vocês. Essa parte dos investimentos, tudo isso é baseado na estratégia da marca. Então, tudo que a gente faz está aqui, ó, amarrado muito bem na marca. O resto, pessoal, é só execução do que a gente quer fazer e o que a marca precisa para ela crescer. Então, uma vez que a gente bota todo o peso na marca e tira o peso do dono, é fácil tocar a empresa. Porque você sabe o que é mais importante, tá? Então, acho que essa é um pouco de como a gente lida ali na Ed, principalmente com branding, porque, branding está no coração tanto do Zé, que fez a SPM, e quanto para mim, que eu fiz alguns cursos na SPM, mas eu sou formado, na verdade, em administração com ênfase em comércio exterior. Então, eu já trabalhei muito multinacional e eu sei quanto que a marca é mais importante do que só o operacional, porque tem empresas gigantescas que têm departamento totalmente negativos, que não dão dinheiro, mas a marca é tão grande que ela segura muitas vezes. Então, tem muita coisa que
eu entendo que, pelo menos para a Ed, a gente está num jogo de business muito avançado. Assim, tem gente que tem que começar ainda a plantar a base do business, por branding, colocar estratégia e executar, né? Agora, para os próximos 5, 10 anos, pô, com toda a questão de AI que está tendo, a gente recebe muita solicitação de AI, tá? Tipo, vocês fazem edição de AI, vocês não fazem isso, vocês fazem aquilo. Então, são coisas que a gente sente que o mercado quer, só que a gente não sabe se a demanda 100% vai manter, tá? Então, é algo que a gente imagina que o mercado futuro vai continuamente pedir, só que a gente não sabe o quanto que isso realmente vai reverbar no futuro com uma certa longevidade. A gente imagina que talvez faça sentido em muitos projetos, mas muitos outros não vai fazer sentido, e é assim sempre, né? Com qualquer outra transição, ou qualquer outra novidade no mercado, né? Aulas, Roberto. Que bom, velho. Que bom que você está gostando, vocês estão gostando. A gente da Ed agradece muito estar aqui. É uma baita oportunidade. Então, para mim, e para a Ed, assim, em nome da Ed, a gente, agradece muito toda essa conversa, esse bate-papo. Tomara que tenha outros momentos e outros bate-papos, e a gente espera trazer e trazer valor. Eu acho que é o mais importante desse papo todo, tá bom? Teremos grandes novidades, Roberto. É só o começo teu participando aqui com a gente, cara. É bem legal você ter vindo aqui no podcast. Cara, agregou demais. Quero até você aqui falando um pouquinho, dando umas considerações finais. Sei que você começou agora no agradecimento, mas quero suas considerações finais, seja uma citação, seja o que for, a indicar aí para a nossa audiência um caminho em que eles possam seguir, já que você também guia tantos jovens, né? Aí a gente tem essa sina de guiar os jovens no mercado de trabalho, aí a gente acaba misturando trabalho, vida, e eu vejo que muito é disso hoje em dia. Mas suas considerações finais, e a gente aqui do Marketing Depois, que eu só tenho que te agradecer. Minhas considerações finais pessoal, uma coisa que eu sempre ensino para todo mundo, e eu acho que vale para vocês. Primeiro é consistência, depois é melhoria. Não tem o que melhorar se você não tem consistência. Então, primeira coisa que você tem que bater em grande parte no trabalho, no que você faz, é ter essa parte da consistência, e depois você vai implementando a melhoria, tá? Eu acho que é um dos pontos que todo mundo quer ter o vídeo perfeito, fazer o job perfeito, mas, você não tem volumetria para poder falar de melhoria. Então, é um dos pontos que muita gente erra, e eu acho que é uma consideração que é muito legal para você poder crescer, porque no grande ponto de tudo na vida é o crescimento pessoal, profissional. Então, tudo isso é muito uma batalha interna, não tem nada a ver, às vezes, com só estratégia. Qualquer pessoa que tiver vontade, paciência, com certeza consegue entrar nesse mercado, ganhar dinheiro. É um mercado que é novo, pessoal, não é saturado. Tem muitas pessoas que não entendem isso, porque às vezes as pessoas estão indo mal e falando que o mercado está ruim. Então é diferente de realmente o mercado está ruim, tá, pessoal? A gente que está aqui, que a gente vê vários jobs, a gente vê muita coisa, pessoal, não tem concorrência, tem muito mercado, tem muito nicho para trabalhar, tem muito, o que mais eu vejo é necessidade e pessoal pedindo freela de videomaker, de mobile maker. Então são mercados de editor, então é um mercado que está em crescente. Não desanimem, e também, não tem como melhorar também se não minimamente tiver o esforço do seu lado. Então, esforço é algo que, cara, não é a base de motivação não, viu? Porque se for para estudar ou trabalhar motivado, ninguém faz nada na vida. Às vezes é muita questão de responsabilidade. Se você tem a responsabilidade, você vai fazer independente de querer ou não querer. Então, o peso, eu acho que tem que ser dado de acordo, principalmente para quem quer crescer. Perfeito, Roberto. Volte sempre. Te agradecendo muito aqui por esse tempo com a gente. Episódio muito legal que a gente teve aqui. Prazerzaço mesmo. Por favor, pessoal, contratem aí a Ed, tá? Conversem aí com o time do Roberto. Tenho certeza que, assim, vocês como eu, e até me gerou aqui vários insights, vários plot twists, vamos colocar dessa maneira, mind-blowing, né? Aqui explodiu a minha mente dentro do que falou sobre Gen Z, Gen Alpha. Eu já ando pensando nisso há um tempo.
Mas queria agradecer também vocês, que são nossa audiência. Quando esse episódio for ao ar, muito provavelmente o estúdio do podcast já vai estar aqui, né, em volta. Muito provavelmente vocês já vão ver as nerdices do Bruno, tá, aqui. E, consequentemente, a gente já vai ter aí outra situação aí do podcast. E outra, né? A gente já vai saber se a gente ganhou o prêmio, qual foi o lugar que a gente ficou, e o melhor apresentador, pelo menos o terceiro, que chama Grande Vitória, está garantido, né? Mas a gente é competidor, vem do basquete, a gente vai pelo título, mas já é um grande título aí para a gente. Agora a gente vai para outros, como melhor podcast, melhor branding content, tem algumas coisas que a gente vai concorrer aí, e aí quando esse episódio for ao ar, muito provavelmente esses títulos eles já terão uma definição, se sim ou se não, né, pessoal? Se não, a gente continua na sexta e concorre o ano que vem. Agradecer muito os nossos patrocinadores aqui. A gente tem a Yuma SA, nunca acerta o lado, vocês sabem muito bem disso, mas a Yuma SA, a Yuma Skills Academy, tá? É uma das principais empresas aí que fazem, né, universidades, pós-graduações aí executivas, que são voltadas a uma questão muito atual, que também a gente tem a NR1 hoje em dia, né, falando bastante de saúde mental, falando de segurança mental. Então a Yuma SA, ela traz muito desse novo conceito, e isso trazido por executivos altamente gabaritados internacionalmente. E aí são executivos de grandes aí multinacionais, executivos aí gabaritados com um currículo em grandes universidades internacionais, nacionais e internacionais nossas, tá? E a gente tem também, eles também fazem treinamento em company, que é uma coisa muito importante para a gente poder citar aqui. Outro também que é nosso patrocinador, que está aqui, eu estou acertando aqui em dedo, eu acho, tá? Mas é o Decimals Marketeer. Tá? Então, o Decimals Marketeers é um dos nossos patrocinadores, apoiadores, que está sempre aí com a gente, e eu tenho que agradecer 1000% por isso, né? Do Decimals Marketeers está aí com a gente, e sempre confiando no nosso trabalho, no conteúdo que a gente leva, e é a maior comunidade de marketing do país. E eu gosto muito do Decimals, porque se vocês quiserem seguir uma carreira de comunicação, hoje eu indicaria fortemente e sem olhar para trás o Decimals, para vocês poderem aí fazer os seus cursos. Tem ali os grupos de WhatsApp, tem a ferramenta que é o Marketing Chat, que a gente usa e abusa aqui no nosso Marketing The Podcast, e agradecer muito a confiança deles. Lembrem-se sempre da frase mais inteligente que já disseram na humanidade: só sei que nada sei. Dito isso, Mamba out, parafraseando Kobe Bryant. Nos vemos em breve. Até logo. Tchau, tchau, Bruno. Cast. Apoio Bananalhama. Inteligência artificial, criatividade de verdade e soluções reais para transformar seu marketing. Chega de perder tempo criando conteúdo, nós fazemos isso por você. Saiba mais em bananalhama.com.